Olha quem tá aqui de novo falando sobre investimentos. Depois de sei lá quanto tempo, olha eu aqui de novo, falando sobre investimentos e fundos imobiliários. A grande verdade desse vídeo sair é porque eu queria quebrar um grande paradigma, que as pessoas falam que se você investir, você vai ficar rico. E isso não é verdade. Na verdade, depende de quanto tempo você vai ficar investindo e de qual valor você vai investir. Esses são dois grandes fatores que podem mudar literalmente tudo. Além da grande pergunta, o que é ser rico para você? Ter R$ 1 milhão? O que a gente faz com R$ 1 milhão hoje? Pouca coisa comparada a R$ 1 milhão 10 anos atrás. Mas convenhamos, investir é bem melhor do que você sair gastando tudo. Mas pior do que se você deixar seu dinheiro parado na poupança, porque muitas vezes o rendimento que você tem na poupança é inferior ao valor que a gente tem na inflação. Então, em vez de você estar feliz gastando dinheiro ou investindo, você está triste porque, querendo ou não, você está perdendo o seu dinheiro. Ele está perdendo o poder de compra com o tempo, deixando ele parado na poupança. Mas enfim, esse é um papo para outro vídeo. Agora eu vou vir aqui para a tela do meu computador e vou mostrar para vocês como está a carteira do canal brevemente e vou falar para vocês também o motivo desse vídeo. Quanto que eu recebo com R$ 17 mil investidos em fundos imobiliários. Então, vem para cá. Então, agora aqui na tela do computador da carteira do canal, na verdade carteira do canal não, é minha carteira pessoal que eu coloquei aqui para vocês. A gente está com um patrimônio de 37 mil, mas... E para quem me acompanha há algum tempo sabe que eu saí do CLT, então eu deixei de aportar um pouco nessa carteira, porque eu saí do CLT, então eu perdi um pouco da segurança. Então eu queria ter uma reserva de emergência mais robusta, então eu deixei um pouco de aportar nessa carteira e aumentei meus aportes na reserva de emergência. Mas enfim, a carteira atual está com R$ 37 mil, sem contar na reserva de emergência. Aqui, antes da gente ir para a parte dos proventos, eu vou dar uma leve passada para vocês aqui, para vocês verem os ativos que eu tenho em fundos imobiliários. Depois vocês dão uma pausada aí, se vocês quiserem analisar com mais calma, ou se vocês quiserem outro vídeo que eu faça explicando o motivo dos quais eu tenho esses ativos, por favor, me deixe nos comentários, porque o YouTube parou de recomendar meus vídeos, então eu tô testando tudo, filho, tô testando tudo, é investimento, é filosofia, é desenvolvimento pessoal, organização, é tudo. Aqui nos ativos, são esses os meus ativos, minha maior posição hoje é Banco do Brasil, aproveitei a oportunidade, tenho aqui também Tesouro Direto, tenho Tesouro Selic 2017, PCA, só comprei uma casquinha só para saber como que performa, tava todo mundo falando, então eu quis comprar um pouco. Fiagros, que é a mesma coisa que fundos imobiliários, só que de agronegócios, ETFs, o famoso Bitcoin que deu uma porrada para baixo. Essa é a carteira, rapidinho, uma leve passagem para você, a distribuição e tal, enfim, bora pro que interessa. Ó, aqui nessa parte aqui eu passei tão rápido para o vídeo não ficar muito longo que eu esqueci de falar para vocês. Aqui dá para ver, ó, vou fazer um círculozinho aí para vocês verem que eu tenho R$ 14.674 hoje em fundos imobiliários, mas eu também tenho 2.800 em Fiagros. E como Fiagros é a mesma coisa que fundos imobiliários, eles só não se juntam porque são classes diferentes, que eu falei para vocês, ficou dividido, mas enfim, é todo fundo imobiliário. Um é fundo imobiliário de shopping, papel, enfim, essas coisas, e outro é fundo imobiliário de agronegócio. Então, paga dividendo todo mês da mesma forma. Essa aqui já é a parte dos proventos, então aqui eu preciso só fazer um pequeno filtro para mim mostrar para vocês apenas quais são de fundos imobiliários, porque aqui também tem de ações. Então vamos fazer o filtro aqui. E agora, depois de eu ter feito o filtro aqui para vocês, vamos ver quanto que rende R$ 17 mil em fundos imobiliários e fiagros. E o último mês que eu recebi, em novembro, ainda está programando alguns, mas meu último mês recebendo dividendos de fundos imobiliários e fiagros foi de exatamente R$ 130 em fundos imobiliários e R$ 31 em fiagros, que é basicamente a mesma coisa. Então, se não me falha o cálculo de cabeça, R$ 162 é que eu ganho por mês investindo em fundos imobiliários, tendo 17 mil aplicados. Isso não é grande coisa se a gente for parar para analisar, porque hoje a gente consegue um rendimento de 15%, mais de 1% ao mês, investindo em CDI, em Tesouro Selic. Então, correr um risco para ganhar um dividendo desse tanto não é nada, muita coisa não. Porque hoje você consegue um rendimento maior correndo menos risco, então não faz muito sentido aplicar em fundos imobiliários agora. Mas é o pensamento do investidor. A taxa Selic não pode ficar alta por muito tempo, porque isso trava o desempenho do Brasil. E ninguém quer um país travado, sem produzir, sem aumentar o PIB. O PIB, entendeu? Ninguém quer isso. Então, a taxa Selic não pode e não vai ficar alta por muito tempo. Então, depois que a taxa Selic começar a cair, a carteira tende a aumentar
ainda mais a sua valorização, mas os dividendos manter. Então aí, com certeza, eu vou ter um dividend yield muito maior do que está aqui. É isso, a carteira do canal é essa. Se vocês quiserem, falem depois o que vocês gostariam de ver aqui, algumas dicas, enfim. Fique bem aberto nos comentários para dizer aquilo que vocês gostariam de aprender ou ver na carteira, que eu vou ler e responder vocês. Então, antes de acabar esse vídeo, já mostrei para vocês o que vocês queriam ver, eu quero deixar uma dica para vocês aqui, que investir não deve ser o seu primeiro passo. O seu primeiro passo deve ser fazer dinheiro, porque se você tem dinheiro para aplicar e investir, e aí você faz mais dinheiro. Agora, se você tem 50, 60, 70 reais para investir todo mês, até, na minha opinião, tá? Até 300 reais por mês, não sei se vale tanto a pena você investir, entendeu? Eu acho que vale mais a pena você investir no seu conhecimento para poder ganhar mais e aí sim começar a aplicar 800, R$ 1.000, R$ 1.200 todo mês. E eu sei que na nossa situação atual do Brasil é difícil. E por isso que eu digo, precisa investir no seu conhecimento. Porque investir esse pouquinho cada mês é legal porque você vai treinando, você vai entendendo como que funciona o mercado, mas não vai te deixar rico. E todo mundo quer viver bem. E depende, né? O que é rico para você. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, conta com o Clebão. Fechou? Abraço, é nóis!